Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, irmãos, estar de volta, foi em paz, graças a Deus. Né? Estamos aqui para adorarmos ao Senhor. Mateus, nós lemos aí no início do trabalho, capítulo 20, versículo 29 ao versículo 34, para fazermos aqui uma rápida meditação da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 29. Glória a Deus. Versículo 29. E saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Versículo 30. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abra os olhos. Condoendo, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Glória a Jesus. Estava meditando sozinho e vendo, fazendo uma retrospectiva, de alguns tempos passados, alguns anos que se passaram, e que nós pregávamos muito essas mensagens simples da palavra de Deus, mas que surtiam efeito, que muitas pessoas, muitas vidas aceitaram a Jesus pregando estas palavras simples. Muitas pessoas se chegaram a Cristo. São passagens muito conhecidas pela igreja, pelos servos de Deus. Muitas vezes, quando a gente abre um texto desse, já está chato esse negócio. Eu ouço essa palavra aí há muito tempo, e parece que ficou chata para alguns certos textos da palavra de Deus. Mas essa mesma palavra que foi pregada e que entrou nos corações, e que pessoas foram salvas, foram curadas, foram libertas através desta palavra, ela continua fazendo o mesmo efeito. Ela continua fazendo o mesmo efeito. Ela continua entrando nos corações daqueles que ouvem a palavra de Deus. Ela continua fazendo efeito na vida
daqueles que ouvem esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva, é poderosa. A palavra de Deus, ela não fica ultrapassada. A palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é sempre nova. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, o mesmo texto, a mesma passagem bíblica, que para uns parecem coisas repetitivas, mas o Espírito Santo, ele trata com alguém, através da palavra que está sendo pregada, anunciada. Jesus, ele veio a este mundo para nos trazer esperança, para trazer esperança para as pessoas, para a humanidade, porque a humanidade não tinha mais nenhuma esperança. Estavam todos distanciados de Deus e atolados no pecado. Não havia esperança. A lei não era suficiente. Os sacrifícios de animais não era suficiente. Era necessário um sacrifício perfeito. Era necessário um sacrifício que não cobrisse o pecado, mas que limpasse o pecado, e que abrangesse a todos os homens, a todas as nações, tribos e línguas. Um sacrifício que perdurasse. Jesus, ele nos trouxe essa esperança. Trouxe essa esperança para a humanidade, oferecendo a sua vida em sacrifício, oferecendo a sua vida em holocausto, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então ele nos trouxe esperança. Quando João Batista, ele envia um dos seus discípulos até Jesus, para saber se ele era o Messias, ou deveria esperar outro, Jesus dá uma resposta surpreendente. Aquele homem que foi enviado de João Batista, ele chama os coxos, aleijados, doentes, e começa a curar todos. E ele diz: olha, vai e diz para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, as enfermidades são curadas. Glória a Deus. O que ele quer dizer? Olha, sou eu que chegou a esperança. Porque aquele que não tinha mais esperança, agora tem esperança. Aquele que não tinha a quem recorrer, agora tem a quem recorrer. Aquele que já tinha jogado a toalha, agora ele pode se reerguer novamente. Imagine quando João Batista ouve essa resposta. Glória a Deus. Uma resposta poderosa, contundente. Diz: olha, os milagres estão acontecendo e eu vi. Jesus fez para que ele visse. Eu vi e sou testemunha disso. Os enfermos foram curados. Eu fico imaginando, irmãos, naquela época ali a medicina não tinha recursos quase de nada. Muitos doentes, coxos, aleijados, pessoas sem nenhuma esperança de algum dia sair daquela situação. Pessoas que queriam encontrar com um profeta, alguém de Deus, para que esporadicamente acontecesse algum milagre. Quando foi o caso de Naamã e outros
que procuraram os profetas. Mas isso eram casos esporádicos, não era uma coisa geral como Jesus fez. A Bíblia diz que todos que se chegavam a Jesus doente, ele curava. Todos que procuravam Jesus, ele curava. Jesus não deixava ninguém para trás. Jesus não dizia, olha, esse aqui não. Mas todos que se chegavam a ele, ele curava. Não importa quem era ou de onde vinha, Jesus curava. Para Jesus não importava se era gentil ou não, Jesus curava. Se era fariseu, se era publicano, Jesus fazia. Porque Ele é a esperança. Jesus nos trouxe esperança para a humanidade que estava desesperançosa, não enxergava nenhuma luz no final do túnel. Jesus, Ele veio brilhando. Jesus nos trouxe luz. E esses dois cegos aqui, Jesus estava indo para Jerusalém, para a festa, estava saindo de Jericó. Com Jesus já ia uma grande multidão. É esta multidão que entra em Jerusalém, levando Jesus e jogando o ramo e gritando o nome de Jesus, a ponto de Jerusalém, o povo de Jerusalém se assustarem. Quem é esse homem? Aí a multidão gritava, é Jesus. Glória a Deus. E esses dois cegos, eles estavam à beira do caminho. A esperança deles ali era só de receber um dinheiro, uma esmola, alguma coisa. Eles não tinham esperança de serem restaurados as suas visões, os seus olhos. Mas eles estavam ali para pedir alguma coisa, para pedir algo. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Naquele dia aconteceu algo que não era habitual naquele caminho. Ali estava vindo uma multidão e eles sentiram que era algo diferente, que não era algo habitual, porque ali era uma estrada onde passavam pessoas. Eles estavam ali exatamente porque ali era uma estrada onde tinha trânsito de pessoas. Mas ali era diferente naquele dia. Não era uma coisa corriqueira que estava acontecendo. Por isso eles perguntam o que era aquilo, o que estava acontecendo. Por que aquela zoada? Por que tanta gente? E alguém diz para eles, olha, é Jesus. É Jesus. É claro que eles já tinham ouvido falar de Jesus, senão eles não tinham começado a clamar a Jesus, ou gritar pelo nome de Jesus. Eles já sabiam que Jesus fazia milagres e trazia esperança aos enfermos, aos doentes, aos que não tinham esperança. E eles começaram a gritar o nome de Jesus. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. A multidão te cala, vocês calam a boca de vocês, vocês não podem ficar gritando aqui. E eles se animavam ainda mais, gritando o nome de Jesus.
até chegar ao ouvido do Senhor Jesus, e Jesus parar e mandar que os trouxesse na sua presença. E quando eles chegam perante Jesus, Jesus pergunta para eles: o que vocês querem que eu faça? Por isso é sempre bom orarmos a Deus. Deus conhece as nossas necessidades, que precisamos. Jesus sabia que eles precisavam da visão de volta, mas Jesus pergunta a eles: o que vocês querem que eu vos faça? Imediatamente ele diz: Senhor, nós queremos ver, queremos enxergar. A pessoa viver numa completa escuridão não é coisa meio ruim. As pessoas às vezes se acostumam com isso. Mas não é fácil você viver numa completa escuridão. Outro dia eu fui, sempre deixo lá na parada ali, de manhã cedo, aí tinha 2 cegos. Eu acho que ali era a avó e o neto, os 2 eram cegos, ou o filho, que ela já era bem de idade. Mas os 2 cegos. Então, de madrugada, 4 horas da manhã, era uma parada bem ali que fica sozinha ali. Então, não é fácil a pessoa viver numa completa escuridão. Muitas coisas, muitos hoje têm uma vida mais ou menos independente, né? Porque acostumaram a fazer alguns movimentos, mas vivem numa completa escuridão. E naquela época era muito mais difícil ainda para quem era enfermo, doente, porque não tinha os recursos que tem hoje a medicina para amenizar as coisas, para melhorar às vezes a situação daquele doente. Então Jesus ele chega trazendo esperança para todos, tanto para a salvação da alma, como também para a cura física, para as doenças. O homem estava há 38 anos esperando descer quando as águas fossem agitadas. 38 anos. Ele não conseguia descer, porque toda vez que a água era agitada, alguém se jogava primeiro do que ele, porque as condições dessas pessoas eram melhor do que a dele. A situação dele era uma situação terrível, porque ele não conseguia se jogar na água. Quando ele se movimentava para chegar, outro já tinha se jogado. Então ele ia esperar o próximo ano novamente. Então ali ele estava há 38 anos. Qual o familiar que aguenta ficar vigiando todo o tempo? Não aguenta, já tinha com certeza saído dali, abandonado, deixado ele ali. Porque ninguém consegue, todo mundo tem os seus afazeres. É por isso que não tinha ninguém para colocar ele lá. Eu acho que no começo lá tinha um familiar e tal, mas depois, olha, não tem condição. E ele estava naquela situação ali. De repente aparece Jesus trazendo esperança. Sabe quando a gente está naquela situação difícil, terrível, que a gente olha e não vê saída, de repente Jesus aparece nos trazendo uma solução, uma saída para aquele momento que nós estamos passando. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes o Senhor tem feito isso com essa
obra, com esse trabalho, quantas vezes o negócio está apertadíssimo, de repente, Deus aparece com uma solução, com uma saída. E é assim que Deus, Ele age na nossa vida, trazendo sempre uma solução, uma saída para os momentos difíceis que nós passamos. Jesus de repente aparece ali e pergunta para aquele paralítico, tetraplégico: tu quer ser curado? Ele disse: eu quero. Ele disse: mas tem um problema. Sim, qual é? Toda vez que a água é agitada, que eu vou, outro já desceu na minha frente. Eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho quem me jogue na água. E ninguém sabe a hora que a água é agitada. Tinha que ficar ali. Era de repente. Ninguém sabia. Então, na hora que a água era agitada, tinha que ter alguém ali de prontidão, já ali pertinho, só para jogar, levar até a água, antes que outro entrasse. Ele disse: eu não tenho. Jesus olha para ele e diz: estou falando disso não. Estou perguntando se tu quer ser curado. Chegou a esperança. Ele disse: eu quero. Disse: então levanta, toma a tua cama e vai-te embora. Jesus trouxe a esperança para aquele paralítico. Durante tantos anos ali, ele sai dali levando a sua maca, a cama, que ele estava ali há 38 anos. A Bíblia diz que Deus, Ele é ontem, hoje e eternamente. E aqui eu quero falar com aqueles que vão ouvir esta palavra através da rede social, que estão doentes. E nos dias de hoje não está sendo diferente. As pessoas estão doentes, tanto espiritual, pelo pecado, como fisicamente. São muitas as enfermidades. Por isso, muitas doações de coração, doação de órgão, isso e aquilo. E a pessoa continua ali, mas pode até continuar vivendo, mas depende de remédio e aquela coisa. Jesus sara por completo. Quando Jesus sara, não precisa ficar tomando remédio, porque Ele não deixa o trabalho pela metade. Ele não coloca remendo. Ele faz novo. Jesus faz novo. É por isso que para onde Jesus ia com ele uma grande multidão. Uns estavam interessados em servir realmente a Deus, em aprender com Jesus, em seguir Jesus. Outros apenas no que Jesus fazia. É por isso que nós, a Igreja de Cristo, adoramos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Mas muitos seguem, congregam pelo que Jesus faz, não pelo que Ele é. Se Ele não fizer, deixa e vai embora. Se Ele não fizer, sai zangado, porque Jesus não fez. Mas nós servimos a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. Glória a Deus. Então havia ali grande multidão,
que sempre estava acompanhando Jesus, cercando Jesus, desejando algo. Mas mesmo assim, todos os enfermos que se aproximavam de Jesus, Jesus curava. Não saía dali sem receber o milagre. Não saía. Ele chegava doente e saía bom, porque Jesus curava. Jesus pode fazer a mesma coisa hoje. Ele pode fazer a mesma coisa, ou ele continua fazendo a mesma coisa, porque eu tenho certeza que Deus tem feito muitos milagres, Deus tem curado muitos, Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Eu sou testemunha disso, quanto Deus tem feito milagres na nossa vida, no meio do seu povo. Pessoas têm sido curadas e libertadas através da palavra de Deus, da pregação do Evangelho. Porque é necessário que a gente, os servos de Deus, os crentes, anunciem a palavra de Deus, preguem o Evangelho. Porque o crer, diz a Bíblia, vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Se não ouvirmos mais que Jesus cura, não vamos crer. Se não ouvirmos mais que Jesus transforma, não vamos crer. Se não ouvirmos mais que Jesus salva, não vai ter salvação. Se não ouvirmos mais que Jesus faz milagres, não vai haver mais milagres, porque nós não falamos, nós não anunciamos a palavra de Deus. Jesus continua fazendo a mesma coisa, porque Ele é o mesmo. Glória a Deus. Quantas vezes acontece na nossa vida e nós não prestamos atenção que é Deus agindo em nós, que é Deus agindo no nosso meio, agindo na nossa vida. Vocês querem ficar bom da vista? Queremos. E Jesus restaura a visão daqueles dois cegos. E eles fizeram uma coisa interessante. A vista deles foi restaurada e eles seguiram Jesus. Porque teve muitos aqui que foram curados e não seguiram Cristo. Apenas receberam a bênção de Deus, apenas receberam a cura, mas não seguiram a Cristo. Mas receberam o milagre de Cristo. Quando Jesus cura os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer o Senhor Jesus. Os outros 9 sumiram, não voltaram, foram embora. Não disseram nem muito obrigado. Não quiseram seguir a Cristo. Mas é bom quando nós recebemos de Deus e seguimos a Ele. Porque o mais importante não é a cura física, mas a cura da alma, a cura do espírito, o perdão dos pecados. Esse é o mais importante. Mas o Senhor também cura fisicamente. Glória a Deus. O Senhor faz milagre hoje no nosso meio. Não importa a enfermidade, mas essa enfermidade aqui não tem condições. Para Deus não há enfermidade que diga assim: essa não sai, essa não pode ser curada. Deus é soberano e Senhor de todas as coisas. Glória a Jesus. Naamã, leproso. Naquela época também os leprosos, olha, isola, porque
Não pode se misturar, porque não tem remédio para isso aí. Isola. Naamã, através da jovem que ele levou como escrava de Israel, disse: olha, lá em Israel tem um profeta. Tem um profeta. Quem dera se meu senhor estivesse lá. Ele ia ficar com essa lepra aí. Olha a confiança daquela jovem. Ele ia ficar bom. Isso chegou ao ouvido dele. Ele levou ao ouvido do rei. Como Israel estava sob o jugo dele, do rei, ele escreve uma carta ao rei de Israel: olha, eu quero Naamã curado. Quando o rei lê aquela carta, ele olha e diz: agora complicou. Estão querendo criar causa comigo. Eu sou Deus agora para curar Naamã. E o rei ficou apavorado. Eliseu disse: rapaz, manda para cá, vai saber que tem profeta em Israel. Manda para cá. E quando ele chega lá, ele achou que o profeta ia sair, fazer uma oração, recebê-lo. O profeta nem saiu lá, mandou Geazi: vai lá, disse para ele tomar um banho lá no Rio Jordão, dar 7 mergulhos lá. Ele: o quê? Para nascer nos nossos rios são de água cristalina. Ele manda eu tomar banho nesse rio de água suja. Tá de brincadeira, né? Eliseu está de brincadeira. Ele nem sai para me receber. Sabe que eu sou um alto oficial do rei. Ele nem sai para me receber. Está de brincadeira. Mas sempre tem alguém centrado. O servo dele disse: mas se ele mandasse fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? É verdade. Então é uma coisa simples, mergulhar. Então ele muda de ideia. Quando ele sai do 7º mergulho, a pele estava como pele de criança, curado, sarado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus dos crentes, o Deus da igreja. O Deus que opera no meio do seu povo. Não existe nada difícil ou impossível para Deus. Quando Deus disse para Moisés que ia mandar carne para aquela nação de Israel, Moisés disse: complicou agora. Carne para esse povo todo. Aonde? Aí Deus disse: por acaso a minha mão me encolheu, Moisés? Ora, Deus tinha tirado o povo da terra do Egito como um forte. Moisés viu a operação dos milagres do Senhor, e Moisés naquele momento ele disse: não é possível tanta carne para esse povo. Mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, ou pedimos, ou queremos. O Senhor pode fazer infinitamente mais. O Senhor pode dar braço novo, pode. O Senhor pode dar mão nova, pode. O Senhor pode dar dedos novos, pode. O Senhor pode dar um cérebro novo, pode. O Senhor pode dar uma perna nova, pode. O Senhor pode dar uma costela nova, pode. O Senhor pode dar umas córneas novas, pode. O Senhor pode todas as coisas, porque foi Ele que nos fez. Ele conhece a nossa estrutura, Ele nos conhece. Então Deus pode fazer infinitamente mais. Você, meu prezado, aí na rede social, que está enfermo, está desesperado, não sabe mais o que fazer, já gastou tanto dinheiro como fez aquela mulher, gastou com os médicos e não tinha mais a quem recorrer, está triste, está em depressão, não aguenta mais. Jesus Cristo, o Senhor,
pode entrar na tua vida, na tua casa. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer um milagre hoje, agora, na sua vida. Talvez você não creia, mas eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Deus pode restaurar a tua saúde. Deus pode curar a tua vida do pecado também. Não sei qual o tipo de enfermidade, mas para Deus não há o impossível. Pode ser ela qual for, Deus cura. Glória a Jesus. Quem olhava para aqueles dois cegos e dizia: parte cala aí, porque para esse negócio aí não tem jeito não. Vocês são cegos. Tem jeito não essa cegueira aí não. Melhor vocês se calarem. Jesus chama os dois aqui, traz aqui. O que vocês querem que eu faça? Eles foram sucintos. Queremos ver. Glória a Deus. Queremos ver. E eles saíram dali como? Vendo. Saíram dali seguindo Jesus, vendo. Glória a Deus. E o nosso Deus nunca mudou e nunca mudará, porque Deus é imutável. Glória a Deus. Ele ainda hoje opera milagres no nosso meio. Ele ainda hoje faz no nosso meio. Embora você não creia, mas eu lhe afirmo que Deus ainda faz milagres no nosso meio. Deus ainda ressuscita mortos. Deus ainda cura o câncer. Deus cura a AIDS. Deus liberta das drogas. Deus ainda faz milagres. Glória a Deus. Por isso, meu prezado, eu me dirijo a você que está enfermo, doente, não sei aonde você está, na UTI, nos hospitais, aonde você estiver, receba o milagre de Deus na sua vida, receba a cura na sua vida, receba a bênção de Deus na sua vida, receba Cristo na sua vida. Tome alento, levante, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, porque o Senhor está presente aí aonde você está. Deus também está presente. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida e receba de Deus o milagre, a cura, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém e amém.